Bem-vindo você nesse dia de hoje, essa terça-feira, dia 13 de maio. Bem-vindo você ao nosso canal, aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então fique conosco até o fim nessa terça-feira. Temos as melhores notícias para você ficar sabendo de tudinho que está acontecendo aí, não passe vergonha, né? A gente tem coisas importantes, a gente vai direto aos nossos vídeos de hoje. Então vamos lá, produção, vamos largando então as nossas notícias de hoje, as nossas introduções aqui. Vou deixar a capa da live de hoje, atualizações. Isso foi domingo, coloquei errado aqui. Tínhamos notícias do momento. Hoje a gente está fazendo uma edição mais simples. Também a transição planetária ontem, e nosso Telegram oficial Luciano César, nosso Telegram o Disperso da Era de Aquário, nosso grupo por assinatura que está valendo a pena você participar. Não deixe de participar, você pode melhorar muito a sua vida com os conhecimentos e ensinamentos que a gente tem passado ali diretamente comigo, né? Temos vários outros assuntos que vamos tratar hoje, então eu vou pedir para a produção agora largar o nosso vídeo direto com o resumo das notícias internacionais e nacionais de hoje. Então, produção, larga o vídeo aí! Vamos às notícias de hoje, desse dia 13 de maio. Hoje, especialmente, temos a super podcast no Matrix Podcast, que acontece hoje às 20h40 no canal Matrix Podcast. Vocês assistam, o link está na descrição no meu Telegram. Também vamos lá, então, as coisas de hoje, dia 13 de maio, o dia de Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, que abençoe a todos que aqui estão junto conosco, né? Todos nós sejamos abençoados. Vamos ver mais notícias do dia aí. O Loirão diz oficialmente o decreto que reduz os preços dos medicamentos prescritos em até 80%, né? Ele declara um conflito mesmo contra a indústria farmacêutica e anuncia redução de até 80%. Isso é uma notícia espetacular que nós temos do nosso amigo Loirão, que está fazendo o trabalho maravilhoso de trazer a saúde real para a população, né? Parabéns pelo seu trabalho. Diz Joaquim Ribeiro, se você estava na dúvida se o Papa Leão XIV é do bem, basta ver a preocupação da Rede Bobo com o novo pontífice. Então eles estão dizendo, Francisco falava com os lobos, agora temos um leão que caçará os lobos. Olha só que coisa, então sim, ele é do bem com certeza, né? E o Loirão parabeniza o Papa Leão XIV. É uma grande honra saber que ele é o primeiro Papa americano, né? O Papa dos Estados Unidos é americano e está dando uma alegria ao povo americano por ter o primeiro pontífice americano. E o Papa Leão XIV também ignora militantes e a canhota entra em colapso. Ele está sim trabalhando como emissário da aliança. Então, parem de dizer aquelas bobagens de sempre, que é a chegada do anti-messias ou algo parecido. Isso não tem o menor fundamento. A China reduzirá as tarifas de 34% sobre os produtos dos Estados Unidos para 10%. Parece que estão se acertando aí, né? E também, nesse fim de semana, o Loirão interrompeu um possível conflito nuclear, libertou o último refém americano, reduziu medicamentos e aí está fazendo muita coisa, está caminhando para a paz no Oriente Médio e tudo mais. Se você ainda torce contra o Loirão, você é parte do problema. Então não seja um marionete do sistema e pare de torcer contra o Loirão ou dizer que ele é anti isso, anti aquilo, porque você está cooperando com o sistema. Então a tempestade não começou com o Loirão, mas começou sim com uma princesa em Paris. Acharam que ela era apenas uma rosa, mas ela plantou uma árvore, né, como falam a mensagem aí. Bom, continuando aqui, a princesa Di, ela começou toda essa situação de escancarar o mal, expor toda a realeza, e agora as coisas estão aparecendo. Estados Unidos e Arábia Saudita também entram em enorme acordo para conflitos, para artefatos bélicos de 140 bilhões de dólares, né? Eles estão trabalhando bastante sobre isso. Também Loirão anuncia reinicialização total após conversas entre Estados Unidos e Xi na rua, né? Também ordem executiva sobre tremor. O diretor executivo mais poderoso de sua presidência acaba de reformular os gastos dos Estados Unidos e ninguém está falando sobre isso. Então ele está limpando a casa literalmente, né? Então, aqui vamos ver, você acredita mesmo que os Estados Unidos não pode invadir um outro país para resgatar reféns ou deter criminosos? Claro que pode, eles têm toda a condição de fazer isso, tanto lá
na Venezuela como no Brasil, né? E é isso que eles estão fazendo, porque ele já tem certo domínio de alguns setores desses países, né? Vemos assim que o Loirão está expondo completamente o golpe do sistema de saúde gratuito na Europa. Nunca foi gratuito, porque os americanos estavam pagando por ele de uma forma ou de outra. E isso significa que os pacientes americanos estavam efetivamente subsidiando os sistemas de saúde socialistas da Alemanha e em todas as partes da União Europeia. Também o Loureiro faz uma reunião, de uma conferência com o secretário Robert Kennedy sobre assuntos da saúde que estão desmanchando com a Big Pharma nos Estados Unidos. Né? Aos pouquinhos, como a gente fala, a Big Pharma está indo em colapso. O Departamento de Estado dos Estados Unidos emite alerta pedindo que seus cidadãos na Venezuela deixem o país imediatamente, pois há a intenção de fazer alguma ação militar na Venezuela. Então, os Estados Unidos reforçam um alerta máximo e pedem retirada imediata de cidadãos da Venezuela para esse risco de extremos de detenções e de algum colapso que pode acontecer lá na Venezuela. Então, estão se preparando, né? Os Estados Unidos e oposição em operação secreta. Mahdi sofre ultimato no coração do regime e parece que ele também não vai durar muito. Daqui a pouquinho ele vai cair também, já caindo de Maduro. Pode ser abalado, um denunciante divulgou provas bombásticas de que juízes de alto escalão dos Estados Unidos foram subornados com recursos do subtração de migrantes. As provas estão agora nas mãos da procuradora Pam Bondi. Isso é traição em altíssimo nível. E eles vão para o Chilindró. Aparentemente, os juízes são de alto nível. A procuradora já tem os casos em seu escritório. Muito bom, muito bom. Os juízes que trabalhavam para a canhota também diz assim: Hillary pega Loirão e libera desclassificação completa. Arquivos expõem a conspiração aí do FBI e do CIA sobre a falsa fala sobre a Roe. Então, tudo está sendo exposto nos mínimos detalhes. E aqui diz também o Cash Patton identificou 3 juízes em exercício acusados de conluio com cartéis em caso de imigração. Tranque-os e vão botar eles cana para todo mundo. Zelensky convida a Putin para se encontrar com ele em Istambul, na Turquia, para discutir negociações de paz. E o Loirão também é convidado para participar. E o filme, tá gostando do filme? É tudo combinado, né? Pois é, diz assim, relatório, soldados da UCR famintos recorrem ao Canib, enquanto Zelensky acumula comida e vive como um rei, né? É isso aí que estão fazendo lá, que loucura, né? O Irã eliminará 4 zeros de sua moeda nacional, o real, e se numerará para Toman. É isso que acontece com a moeda fiduciária, tudo baseado nas próximas leis de prosperidade que vão exigir grandes mudanças em alguns países. Aqui também mais essa, né, sobre o DS, a Big Pharma e os doutores estão expostos agora, eles não podem mais buscar né, para enganar as pessoas. Isso não era medicina, era apenas uma maneira de acabar com a saúde das pessoas. Então a Big Pharma está aos pouquinhos caindo, né? Aqui vemos uma notícia também da Pam Bondi, que ela fala assim que ela diz assim, Bondi anuncia o resgate de mais de 100 pequenos em operação histórica contra os prédios, né? Não vou falar toda a palavra aqui, está escrito ali. A justiça confirma pelo FBI 115 pequenos resgatados e 200 pequenos predadoras detidas em repressão nacional, ou seja, estão botando todo mundo no chilindró, né? E também hoje nós damos um destaque muito grande até o caso de Didi, né? O caso P. Diddy, que teve o seu julgamento ocorrido ontem, e uma das testemunhas foi dada como desaparecida e pode não promover a testemunhas, porque eles estão acabando com as testemunhas. Esse é um grande perigo, né? De apagarem com as testemunhas, porque elas sabem demais, né? Mas e continuando aqui para a nossa última notícia internacional, quando vemos a imagem de Paul McCartney, mas quem aparece atrás é o próprio John Lennon, será ele, né? Apareceu ali bonito atrás do Paul McCartney, ali. O que seria isso? Seria verdade o John Lennon? Deixa aberto nos comentários para você dizer o que está falando. E vamos agora às notícias nacionais nessa edição reduzida do dia de hoje.
Ainda diz o nosso capitão, né, que já voltou para as ruas. Você é um predestinado, capitão, e sua missão pelo Brasil é divina. Nunca vi tanta força, ainda mais depois de tudo que passou no último mês. Só pode ser força de Deus mesmo. Ele é recebido em alguns locais, ali vemos em Itatiaia e outras cidades da redondeza, sendo recebido como um grande astro, uma pessoa que está trabalhando para o bem do Brasil mesmo. Então, parabéns, nosso capitão, por essa sua força e garra que está acontecendo aí, né? Continuando, Joaquim Ribeiro, há muito tempo a gente fala que capitão é o real presidente do Brasil. Agora que confirmou, muitos acreditarão. Globo News afirma que capitão é o verdadeiro presidente em exercício e ele só se sustenta com a turma do ST, veja só, né? Também foi descoberto que ST faz parte também do narcopó e de tudo mais, né? Tudo sendo mostrado para a humanidade, sem dúvida, né? A gente está vendo uma situação excepcional, excepcional. Continua Joaquim Ribeiro, investigação contra a capitão vai parar nas mãos de André Mendonça. Trata-se de inquérito criminal que apura se o capitão se beneficiou de bicentenário da independência em 22, caso o deixou inelegível. Ainda esse mês, Mike Pence deverá vir ao Brasil para divulgar os nomes dos favorecidos que receberam dólares da USAID por conta das eleições presidenciais de 22. Mike Pence, secretário do Estado americano, aceita vir ao Brasil para explicar a interferência do USAID na democracia e nas escolhas do Brasil. Então, Mike Pence vai vir ao Brasil e vão colocar aí a lei do Chilindró para muita gente grande que se veste de preto. Se preparem, minha gente. Aqui diz assim, Space Liberdade, urgente. Cúpula das FFA, diz a Folha de São Paulo que a anistia pode servir como estímulo à quebra da disciplina e prêmio aos militares envolvidos. A ordem diz esperar os desdobramentos do ST e o Congresso para adotar as medidas cabíveis contra os militares. Diz também aqui, enviado especial de Loirão para a América Latina, diz que a instabilidade cambial, criminalidade afastam investimentos dos Estados Unidos no Brasil. Diz que somos a segunda maior economia do hemisfério ocidental, mas poucos reconhecem isso. Impedimento de Flávio Dino. Nicolas acusa Flávio de delito de responsabilidade por interferir na política do Maranhão e anuncia pedido de impedimento contra o amigo Flávio Dino, né? Então parece que a coisa tá crescendo aí. Aqui, Jornal Nacional mostra capitão barrando a fraude do INSS. Eles não gostam de ver isso, né? Então, como diz assim, a maracutaia não começou nesse governo, mas irá terminar, diz Alckmin sobre o INSS. Então, os velhinhos, depois de anos e anos de serem lesados, agora não sei se adianta muito dizer que vai acabar, né? Adianta é botar essa gente na encana e ressarcir os bens deles para devolver ao povo. Diz a Ana Paula Henkel, diz que a narrativa da canhota de que o capitão ajudou com o roubo do INSS chama todos nós de idiots, né? Vocês são os idiots e nós vamos contar essa mentira absurda na maior cara lavada e vai ficar por isso mesmo, e vai ficar piscando. Então eles querem a todo custo colocar o capitão responsável por coisas que ele não fez, mas o povo já não acredita mais, né? E agora o cerco está se fechando, Justiça Federal dá 48 horas para o governo L explicar as maracutaias do INSS. O INSS começa a notificar 9 milhões de vítimas do roubo com o intuito de verificar se os descontos foram ou não autorizados. A comunicação oficial será pelo app Meu INSS, contato telefônico ou SMS. Então, eles vão contactar pessoas e pedir se você foi lesado também para aumentar esse número que ainda está pequeno perto do que pode acontecer, né? Diz Joaquim Ribeiro, a maracutaia contava com a atuação de call centers, consultorias e corretoras. O objetivo era atuar desde o cadastro até o controle das queixas e denúncias. O grau de periculosidade dessa quadrilha é muito maior do que imaginávamos, né? Eles de fato foram muito inteligentes, mas não vão conseguir ir muito longe, não. Também o Jante PF investiga corretoras de seguros que utilizavam para roubar os velhinhos. Um dos objetivos era controlar denúncias feitas pelas vítimas. Governo L gasta bilhões em publicidade apenas para falar bem de si mesmo.
Também começou o vazamento, lista da USAID no Brasil. Eles já estão falando já quais os YouTubers que ganharam dinheiro para falar contra o capitão, né? Então a coisa está muito séria, a coisa está muito séria, né? Gente do céu. Ó, a Venezuela vendendo petróleo para a China como se fosse do Brasil. Esquema para burlar sanções dos Estados Unidos. Tá descoberto já, né? Descoberto. Então, mas também ST ignora prazos e esconde voos de ministros em aviões da FAB, que usavam avião da FAB a todo dia, conforme as notícias, e não é legal, isso não é permitido, né? Gente, tem muita coisa aqui. Também urgente escândalo nos Correios, culpam a taxa das blusinhas pelo rombo bilionário, né? Mas na verdade aconteceu por causa de mão grande que roubou o que tinha dentro dos Correios. Então, o seu Cleitinho, né, denuncia as carretas do Correios que estão paradas porque não tem dinheiro, enquanto irão gastar 500 milhões em publicidade. Diz o senador Cleitinho, estou encaminhando para o ST para dar 24 horas para os governos pagar os fornecedores. Estou encaminhando para a Procuradora-Geral da Justiça, né? Mais de 70% dos brasileiros não conseguem comprar a cesta básica ideal, de 432 por pessoa, diz Instituto Pacto contra a Fome. Então, uma certa pessoa assumiu um país rico e saiu rico deixando o país pobre. E ainda tem trouxas que acreditam na inocência dessa pessoa, né? Picanha Reborn, né? É feita de geleia. Olha a picanha Reborn aí, né? E essa foi a quadrilha que botou a mão no Brasil. Mas não se esqueça quem é o chefe deles, é o senhor ali, né? Ora, em si, maio já teve tanta corrupção. Imagina junho, que é o mês da quadrilha. Vai ser ainda pior. Então se prepare, porque o mês de junho vai ser incrível. E maio também, continuando, né? Vamos voltando agora para nossos estúdios móveis aqui para a produção continuar. Essa é a nossa notícia do momento, excepcional, caráter excepcional hoje com notícias nacionais e internacionais. Vamos lá, produção, larga o vídeo aí. Agora que você assistiu, então, desejamos para vocês terem um excelente dia, excelente terça-feira. A gente volta à nossa programação normal, com dois vídeos de notícias a partir de amanhã, tá? A gente está com muita coisa boa chegando aí, então vamos manter firme a nossa perseverança. Um feliz Dia das Mães que passou para as mães no domingo, né? A gente deixa o nosso abraço carinhoso a todos vocês. Continue ajudando aqui nosso canal e fazendo a sua parte, né? Somos muito felizes com a sua audiência e deixa um comentário aqui embaixo também para ver o que você está achando de todas essas coisas que acontecem aí, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aí. A luz venceu. Tchau.